Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos ler o verso 16 até o verso 21. João, capítulo 6, versículo 16 ao verso 21. Domingo pela manhã, como você já sabe, nós não teremos a transmissão, será culto presencial. Eu quero desafiar você a estar na igreja. Sexta-feira nós temos vigília, vai começar às 20 horas, vai terminar à meia-noite. Então coloque isso na sua agenda, esteja firme no propósito para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Diz aí a palavra. João capítulo 6, versículo 16 ao 21, que diz assim: Chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Verso 21, gostaria de ler mais uma vez. Então, eles de bom grado o receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Meu Pai, nos abençoe e nos dê a graça de entendermos mais um pouco da Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando aos corações. Seja, Pai, o Senhor ministrando as nossas vidas. Receba, Senhor, os nossos corações. Seja o Teu Espírito Santo aqui agindo, gerando em nós a perfeição em Cristo Jesus. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra que João narra é um dos textos bíblicos mais ricos da Escritura, pois ele narra um fato extraordinariamente milagroso, que é andar sobre as águas. Ninguém viu isso em todo o Antigo Testamento. Nós estamos diante de um dos textos mais tremendos da Escritura. No entanto, diferente dos outros evangelhos, o texto mostra aqui o evangelista João narrando esse trecho de forma muito simples, rápida, comparado com os outros evangelhos. Eu gostaria que você observasse aí o texto de Mateus, capítulo 14, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, a partir do verso 25. Diz o texto assim, observe a narrativa de Mateus. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. Veja a quantidade de detalhes que Mateus traz. Nem se compara, né? São muitos detalhes. Você vai ver aí no texto de Mateus 14, que ele narra muita coisa que João não narra, né? E preste bem atenção. Logo aí, antes do verso 25, logo em seguida, versículo 22, ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Qual foi o motivo que Jesus despediu eles? Mandou que eles fossem, porque ele ia despedir a multidão o qual ele pregava. Essa é a mesma multidão da multiplicação dos pães. Jesus ficou para despedir todo mundo, mandar todo mundo para casa, para as suas cidades, e ele mandou que os discípulos fossem de barco. Despedida a multidão, verso 23, subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse mar aqui tinha, nesse ponto que eles estavam, tinha 8 quilômetros de extensão, neste ponto específico. O lugar mais distante dele era 22 quilômetros. Eu estou falando sobre o ponto mais distante de um lado para o outro. Neste ponto, de onde eles estavam até Cafarnaum, o trecho de barco era até 8 quilômetros, estourando 9 quilômetros. Eles saíram no final da tarde e eles então foram ali de encontro a Cafarnaum, e eles, os 25 ou 30 estádios, dá cerca de 5 a 6 quilômetros só. Estavam no meio do espaço, no meio. E por que havia tanta dificuldade? Porque o vento era contrário. Então eles remavam 10 vezes e caminhavam o equivalente somente de mais um pedaço. Somente uma pouca extensão eles conseguiam alcançar, e assim remando de forma certamente exaustiva. Eu estou observando com os irmãos a quantidade de detalhes, né? Quantidade de detalhes que Mateus observa. O texto de Marcos, capítulo 6, eu gostaria que você abrisse. Marcos, capítulo 6, por gentileza. Diz assim a palavra, Marcos 6, versículo 47. Encontrou? Diga amém. Marcos 6, verso 47. Vamos ler a partir do verso 45. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Veja que é bem parecido, bem semelhante. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Veja a quantidade de detalhes aqui. Queria passar à frente deles. Interessante, irmãos, que esse horário, a 4ª vigília aí, é de madrugada. Os discípulos estavam, ao cair da noite, eles foram, não era ainda escuro, eles estavam ainda, dia ainda, devia ser umas 5 horas da tarde, e eles ficaram remando até pelo menos 2 horas da madrugada. 2 horas.
você vai encontrar trecho que diz 2 ou 3 horas da madrugada, estudando o texto. E aí, você para pensar o que é isso. Aí Jesus aparece e o texto de Marcos vai dizer o quê? Que ele ia passando deles. Está claro aí para vocês? Tá ou não? Notaram esse detalhe? João não cita quase nenhum detalhe. Não cita quase nenhum detalhe. Esse texto também narra como foi a reação dos discípulos. O verso diz aí, no versículo, eu li até o verso, até o verso 48, né? Vamos ler o verso 49. Mas quando o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam atemorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os dois textos dizem que todos estavam com medo. Ambos os evangelhos, Mateus e Marcos. Essas duas narrativas narram que eles entendiam que era um fantasma. Era um fantasma. João não cita que era um fantasma, só cita que o pessoal ficou assustado. Agora eu gostaria que você voltasse para o texto de João 6. E aí então eu gostaria de falar a mensagem de hoje. João capítulo 6. Falta só eu aqui. João 6, o versículo 16 eu quero reler com você. Chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Vocês notaram aqui que na narrativa de João ele não cita vento contrário. Ele só diz assim, é um forte vento. Verso 19. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Entenda aqui, ó. Quando João vai falar quem era, ele diz que é um fantasma? Ele diz que era quem? Jesus. Irmãos, o que nós estamos para contemplar é algo muito poderoso, muito poderoso. E eu quero com isso, inclusive, trazer para você aqui, mexeu com a minha vida, eu creio que você tem a mesma estrutura que eu, a mesma necessidade da parte do Senhor você tem a mesma necessidade que eu. E o texto está dizendo que a narrativa de João é diferente dos outros dois apóstolos. É diferente. Aí eu quero recordar para o princípio da nossa série. Talvez será a série mais longa de todos, porque nós pretendemos ir até o final do Evangelho de João, a não ser que o dono da igreja diga que não, né? Que o dono é o Senhor, né? Se o Senhor entrar, intervir e disser, não, aí tá bom, já tá bom, vamos agora para cá. Mas a minha intenção é ir até o fim. Se você ouviu isso e já está cansado, meu irmão, ainda há tempo de você pedir o avivamento sobre a sua vida. Porque você morreu espiritualmente e não te avisaram, eu estou te avisando. Por quê? Porque quem está vivo em Deus tem sede do Senhor e quer conhecer mais o Senhor e saber o que diz a Escritura Sagrada. Quero lembrar que a Escritura Sagrada é a carta de amor de Deus para cada um de nós. E quando se recebia, né, no tempo das cartas, hoje em dia não tem mais isso, se recebia uma carta de alguém que temos amor, né, uma mãe, alguém que está distante, ou no caso a namorada, hoje sua esposa, ou seu marido, para as irmãs,
você lia com muito cuidado. Aliás, você deve talvez lembrar ou saber de experiência da pessoa ler a mesma carta várias vezes. Não é? Então, por quê? Porque o amor que tem lá na pessoa também tem desse lado. Então, se alguém não tem prazer de ler mais de uma vez esta carta, é porque o amor se esfriou. O amor de Deus que havia em você, porque já houve, se esfriou. Então, quero dar destaque aqui, irmãos, porque muito me chamou a atenção e eu nunca havia perguntado para Deus: Senhor, por que João narrou tão poucas informações sobre esse texto, sobre esse episódio? Aliás, não o texto, mas sobre esse milagre, porque aqui é um milagre do Senhor. É um milagre. Nesse texto, nós encontramos, irmãos, que enquanto os discípulos estavam tendo dificuldade durante horas a fio, pelo menos 6, 7 horas remando para alcançar só 5, no máximo 6 quilômetros. Havia ali pelo menos 3 quilômetros para eles conseguirem chegar ao outro lado. E Jesus vem andando, Marcos declara, e Jesus andava e passava deles. Por que Jesus não entrou logo dentro do barco? Já ultrapassava eles, ou seja, o mar revolto não atrapalhava Jesus de jeito nenhum. Meu irmão, andar sobre o mar já é um grande milagre, mas andar rompendo com a força dele é algo muito maior. Soma-se, né, as duas coisas. Marcos narra isso, mas João não. E essa pergunta eu fiz no meu coração para Deus: Senhor, mas como assim? Ele foi tão sucinto, ele foi tão conciso, como diz o uso do português, né? Tão sucinto, conciso nas suas palavras, foi direto ao assunto. No final, a ênfase de João é, verso 21, então eles de bom grado o receberam. Como assim de bom grado? Porque eles estavam com medo, irmão. Eles não queriam jamais que aquilo entrasse dentro do barco, que era um fantasma. De bom grado o receberam. Imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Ao que dá a entender o texto, Jesus, ao entrar no barco, o reflexo da presença dele foi sobre o barco e eles tiveram tranquilidade de chegar do outro lado. E aqui dá muito assunto, né? Você já deve ter ouvido quantas mensagens narrando isso. Quando Jesus está no barco, as coisas são diferentes, né? Enfim, mas a ênfase hoje não é essa é muito boa, mas a ênfase hoje não é essa. A ênfase hoje, meus irmãos, é a forma que João viu esse milagre de Jesus. Eu quero recordar a você a base dessa série, que é o texto de João, capítulo 1, versículo 14, não precisa nem abrir. O texto diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vamos lá, irmãos? E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. A tela aqui desligou, não sei o que houve. A tela aqui está desligada. Se alguém puder ligar, é importante. Muito bem. Então, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu considero que esse texto é um dos textos mais poderosos. Se eu pudesse, se alguém me perguntasse: pastor, qual é o texto que mais impactou sua vida? O texto que mais impacta a minha vida é esse. Porque nesse versículo tem tudo. Tudo. Tudo que nós vemos nas cartas está ali. Paulo, quando vai falar, ele só destrincha o assunto. Mas num versículo só tem tudo. O Verbo se fez carne, a palavra, o poder se fez carne.
se transformou numa pessoa. E ele viveu no nosso meio, ele esteve entre nós. E João é o único que diz assim: nós vimos a sua glória. E como era a sua glória? Era a glória como do unigênito do Pai. Eu me lembro que nós gastamos um tempo, investimos um tempo aqui, falando da Jesus, o unigênito, né? Eu até criei uma palavra nesse tempo aí que não tem no dicionário, né? Enfim, mas era uma expressão até difícil de pronunciar, nem consegui agora. Mas assim, nós falamos sobre o unigênito. Lembra que nós falamos que o fato dele ser unigênito, nós precisávamos entender o que o unigênito fazia. O filho único, o primogênito no caso, Jesus no caso era unigênito, mas nós estudamos sobre primogenitura. E o primogênito foi o que ele se tornou depois, com a obra concluída. Ele se tornou líder de seus irmãos mais novos. Por isso que ele é o nosso mestre. Todo filho primogênito liderava os outros irmãos, como Simeão era o líder dos seus 11 irmãos. Ele era o responsável pelos seus irmãos. Até hoje, esse entendimento está em Jesus. Ele é o responsável por cada um de nós. Ele fez isso, ele se portou assim na oração de João 17, nós vamos chegar lá dentro em breve. Ele se portou como primogênito, cuidando dos seus, que ele recebeu da parte do Pai. Meus irmãos, João viu isso. E eu quero aqui narrar algumas coisas, e você vai certamente, no decorrer da narrativa, você vai chegar às suas conclusões do porquê que João narrou tão pouco, e no que ele narrou de forma correta. Veja bem, os textos bíblicos vão narrar a realidade do coração. Eles mostram a fé deles. Aliás, uma das provas que a Bíblia não é um livro escrito por homens, é que se os homens escrevessem, eles não iriam colocar suas falhas. Não iriam. O nosso querido e amado líder de Israel, chamado Samuel, não teria colocado a conduta de seus filhos. Está lembrado como é que era a conduta dos filhos de Samuel? Era vergonhosa. Principalmente porque Samuel era exemplar. Era um homem sem mácula. Mas seus filhos não quiseram seguir o exemplo. Não quiseram. Samuel não colocaria lá. Mas como era um homem de Deus, movido por Deus, está lá a narrativa. E os evangelhos não é diferente. Qual é a diferença de Mateus e de Marcos? Veja bem, a conduta de João é diferente. Aliás, o texto bíblico vai dizer que João é o único, e aí eu quero começar as observações sobre o coração de João. Como que João via Jesus? Eu quero só aqui observar com você algo muito forte, pelo menos foi forte para o meu coração e eu entendo que também é para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, eu quero ler o verso 21. João 13, versículo 21, por gentileza. Diz aí o texto, é a última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. No versículo 21 nós encontramos o seguinte, é o anúncio da traição. Olha aí o coração de João, irmãos. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Estava onde? Reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este. Quem era o Simão? Quem era o discípulo a que ele amava? O próprio João.
Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Entenda, esse texto, ele diz qual era a estrutura de João. João é chamado do apóstolo, do discípulo amado, porque ele era certamente, João era o mais novo do grupo. Há indícios de que João não tinha mais o pai com ele, e nem mesmo sua mãe. Então, ele é tratado no grupo como o filho, o irmão que tem um cuidado a mais da parte de Jesus. Ele é um dos três que está mais com Jesus. Está ali agora para fazer uma pergunta para Jesus. Entenda bem o coração de João. Ele faz a pergunta quem o trairá, mas ele faz com a cabeça no peito. O que significava isso? Estava ele como quem pedindo consolo, se ele ouvisse que quem o trairia era ele mesmo. A cabeça no peito é um significado de pequeno e que está buscando auxílio. Quantas vezes você já abraçou alguém em um velório, em uma dor, em um momento difícil ou diante de uma notícia complicadíssima? Complicadíssima. Você acolheu alguém e essa pessoa veio ali porque ela tinha você como alguém que tinha acolhimento para a sua vida. Meus irmãos, esse era o coração do evangelista João. Ele pergunta quem vai trair, mas ele pergunta na condição de humilde, porque ele não sabia quem seria essa pessoa. O entendimento é de que, claro, temor em perguntar, pois o próprio Jesus não tinha dito, ele só disse: um de vós me trairá, mas é ao mesmo tempo de alguém que entende que tem a mesma estrutura de todo mundo. Esse era o coração de João, essa era a estrutura de João. Entenda, eu creio que Deus já está ministrando aí no seu coração. Entenda bem, olha só o que aconteceu depois, olha só o que aconteceu. Já no momento da crucificação, João 19, versículo 25. Abra a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta, aliás. Capítulo 19, versículo 25, que diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 26, todos juntos. Vendo Jesus ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o recebeu em sua casa. Primeiro, entenda aqui. Aonde estavam os outros discípulos? Judas estava morto nesse tempo, nesse momento. Ele foi e se enforcou. E a corda, ao que tudo indica, ela se quebrou e ele caiu no despenhadeiro, num lugar alto, e ele se rachou no meio, é o que diz Atos dos Apóstolos, somando com a narrativa dos evangelhos. Os outros discípulos, Pedro tinha acabado de negar Jesus, e na terceira vez que negou, lembrou das palavras de Jesus, e ele saiu em desespero daquele lugar após se cumprir a palavra que Jesus tinha dito. Você lembra como é que era o coração de Pedro? Não, Senhor, eu estou disposto a morrer contigo. Como é que era o coração de João? Com a cabeça reclinada no peito. Como é que era a postura de Pedro? Senhor, não me lavarás os pés. Aí Jesus dá-lhe
uma puxada de orelha, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aí ele diz, não, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Entendi alguma coisa, irmãos? Tinha estrutura. Olha a estrutura de João, o único. Aqui nós temos, um se matou, são 12, um estava ali, sobrou 11. Um negou 3 vezes, Pedro, sobrou 10. Um foi se matar, sobrou 9. Acertei? Isso. João é o 12º, Pedro negou, Judas se matou, o 10º, sobrou 9. Eles estavam aonde? Trancados com medo dos judeus, com medo dos romanos, dos judeus, com medo de morrer. E depois, João também vai vê-los. Todos estavam distantes de Jesus nesse momento. Quem é que estava ali, ao pé da cruz? Jesus. João. Por quê? Porque João tinha uma estrutura. Entenda aqui, meu irmão. A estrutura do evangelista João é a estrutura que todo crente precisa ter. Diga amém, eu recebo. Então, veja bem. E eu creio que aí a sua visão está se abrindo. Quando alguém que não tem uma estrutura dessas, que estrutura, pastor? Jesus olha para aquele discípulo e diz, assuma esta viúva. Maria já era viúva de José. E na cultura, nós não vamos poder falar muito sobre isso, mas aí tem um significado. Ela não poderia ficar sem alguém que respondesse por ela. Tinha que ser um homem, um filho assumiria esta viúva. Jesus cuidava dela, o que dá a entender. E na ausência dele, quem é que cuidaria? Jesus confia a João. Eu pergunto, Jesus não tem buscado pessoas fiéis, o qual ele confie em coisas preciosas? Coisas de responsabilidade dele, e ele passou aos seus discípulos. Pregar o evangelho a toda criatura não é a incumbência de Jesus, e ele passou a discípulos fiéis. Não seria? Então João inaugura aqui, antes de tudo se cumprir, ele inaugura uma estrutura que já existia nele, e depois ele só é cheio do Espírito Santo. João, irmãos, é a mais pura prova de que o discipulado de Jesus surtiu um efeito diferente, gerou uma estrutura extraordinária. E aí, quando eles estão no mar, com o mar revolto, contrário, remando a pelo menos 7 horas, o que é que João vai narrar a respeito desse fato? Ele não narra sobre fantasma, isso denuncia os outros, porque os outros, Mateus e Marcos, cita, é um fantasma. Irmãos, a doutrina do Antigo Testamento deixava claro que mortos não voltam. Isso aqui demonstra que nesse dia os discípulos faltaram à aula. Os discípulos acreditavam em mortos que voltavam. A doutrina do Antigo Testamento e do Novo deixa claro que mortos não têm parte alguma debaixo do sol. Estou citando aí o texto de Eclesiastes. João, quando narra sobre Jesus, ele diz o quê? É Jesus. É Jesus. Observe aí, ele narra diferente dos outros. Os outros dizem, é um fantasma. João não. Verso 19 do capítulo 6. Tendo remado a cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. João não narra que era um fantasma. Não era Jesus.
Quem narrou que era um fantasma, ao mesmo tempo, deu a única explicação para que alguém visse alguém sobre a água. Claro que não é Jesus, só pode ser um fantasma, né? Só pode ser um fantasma. Aí nós temos um confronto com o crer e a realidade. Você sabia que tem gente que diz amém, que não existe fantasma, mas tem um medo do escuro? Não entraria num cemitério de noite, de jeito nenhum, né? Conta a história que a pessoa saiu de uma vigília, madrugada, estava chovendo, e aí com aquela capa preta, ele chegou na frente do cemitério e ia passando sozinho. E aí o assaltante achou que era uma oportunidade interessante e disse: olha, vou levar tudo, pode me dar tudo que você tem. Aí o rapaz pensou: eu vou dar, mas eu vou evangelizar, né? Aí o rapaz disse: ah, se você soubesse que eu não sou desse mundo. Aí, irmãos, nesse momento o ladrão já saiu batido, porque disse: é um fantasma, eu acabei de ser assombrado. Que negócio é esse? Capa preta de noite, na frente do cemitério, não sou desse mundo, isso não vai dar certo. E aí o ladrão saiu batido. Essa foi horrível, né, irmãos? Mas essa foi difícil. Mas é uma boa palavra para explicar como o palavreado do crente pode ser, no momento, no lugar errado, para aquela pessoa, pode ser uma notícia esquisita, né? Mas aquele rapaz sozinho na frente do cemitério não tinha medo algum de estar ali passando. E nem tinha medo do ladrão. Então quero deixar claro isso. Então olha só, irmãos. Jesus observa a pessoa de João. E aí eu narro a última parte que chama atenção para a vida de João, que é o capítulo 21 de João. Abra aí e nós vamos ler o último texto. Capítulo 21 de João, versículo 18. 21, 18. Diz assim um texto. Vamos ler o verso 17 também. Amém? Todos encontraram? Diz assim: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Verso 19. Jesus disse isso significando que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Ele havia de glorificar a Deus. Então, lhe disse: segue-me. Ou seja, deixa de conversa e vamos logo. Lembra quando eu preguei aqui sobre isso? Foi muito bom. Mas o verso 20 diz aí, ó: Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Quem era? João. E aí o texto diz: Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Você já sabe que esse texto está literalmente dizendo, Pedro está dizendo assim: tudo bem que eu neguei e que eu não vou ter um final legal. Vou terminar velho, cego, e as pessoas vão me conduzir para um lugar que eu não quero ir, que era a morte. Pedro foi morto na sua velhice. E o texto narra ele querendo saber a respeito do outro. Na época que nós pregamos esse texto, nós fizemos o levantamento na Bíblia que as pessoas, elas são incomodadas sim com o sucesso e o que há de ser daquele outro. E isso é um problema. Jesus tratou duramente Pedro com essa pergunta. O que ele diz? Verso 21. Vendo
Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Como é que vai ser o final desse, né? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Foi puxão de orelha ou não foi? Irmãos, mesmo com tudo que aconteceu, Pedro não aprendeu ainda. Ele não se contentou, ele queria ouvir o seguinte: não, Pedro, esse daí nem cego vai ficar, vão cortar as pernas dele, os braços, e aí ele vai ser levado também, que nem você, sei lá, alguma coisa ruim. Pedro esperava. Na verdade, Pedro entendia o seguinte: bem, eu vacilei que só. João não. João era o garotinho do papai. João era o gente boa do grupo. Eu quero saber o que vai acontecer com ele. Deve ter uma recompensa melhor. E aí Jesus deixa claro quando ele diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Irmãos, olha o efeito das palavras de Jesus. Olha o que o povo entendeu aí. Então divulgou-se entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse isso. Não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aí a resposta para esse texto você já sabe. E aqui, irmãos, eu encerro essa narrativa. Olha só. João foi o último a morrer dos discípulos. Jesus revelou sim o final dele. E sendo o último, velhinho, ele tinha idade avançada, num lugar inóspito que era Pátimos. E ele recebeu a maior revelação de Jesus, depois de Jesus ter ficado com os discípulos 3 anos e meio, que é o texto que eu e você temos aí, que é o texto de Apocalipse. Jesus voltou. Quando Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, se você estudar o texto, você vai descobrir que Jesus estava falando sobre o que ia acontecer em Apocalipse. Que, é claro, os discípulos não têm estrutura nenhuma para isso, para entender nada disso. Mas João só morreu depois de registrar o texto de Apocalipse. Irmãos, por que tudo isso aconteceu? Entenda, se você for estudar as cartas de Paulo, você vai ouvir que aqueles que se entregaram mais foram os que receberam muito mais do conhecimento de Deus. O próprio Paulo é um testemunho disso, porque ele se entregou totalmente, e o Senhor o levou até o 3º céu, e ele viu coisas inefáveis, coisas que a mente humana não consegue compreender. O próprio Paulo recebeu uma revelação sem medida, e Deus depois o corrige para que ele lembre da sua estrutura, que ele era pequeno e era ainda humano, com falhas. E Deus então coloca um espinho em sua carne. Os irmãos conhecem o texto. Na verdade, tudo que as cartas de Paulo narram, o grande alvo que as cartas narram, que é que você seja transformado, é o que o evangelista João já tinha para oferecer. Um coração humilde, um coração dado, confiante, que sabia que Jesus tinha poder para andar sobre as águas, portanto não é um fantasma, é Jesus. Os irmãos estão entendendo? O que é que nós temos hoje? A pessoa está lá numa situação braba, complicadíssima, e ela diz assim: uma dessa daqui, só Deus, mas lá no fundo do coração dela, ela não crê. Ela está dizendo, em outras palavras, que ela está afundada. Quando ela diz só Deus, ela está lembrando mais daqueles que morreram nessa situação do que os que foram salvos. Ela só não sabe disso. Tanto é que sofre para a fé. Aí vem aquela frase famosa: estou desanimado.
Se você está em plena fé, nos problemas você está dizendo: o meu Senhor vai vir ao meu socorro. João. Irmãos, isso mexeu comigo. Isso mexeu com a minha estrutura. Por quê? Porque eu estou buscando a transformação da minha vida. Eu estou buscando a transformação da minha vida. E que a minha vida se pareça com Jesus. E que eu não venha gerar Renatos, mas que eu venha gerar na minha conduta discípulos. Pessoas que vão ver a pessoa de Jesus em mim. Somente o Senhor pode promover isso. E com essas palavras eu quero dizer que essa narrativa de João é a narrativa que todo discípulo maduro tem que ter. É todo discípulo maduro. O discípulo maduro vê a tempestade, mas entende que isso não é uma grande coisa, que nós vamos chegar ao outro lado. Os outros falavam da tempestade com ênfase de detalhes. Meu irmão, tem pessoas que, se você parar para ouvir a história dela, ela vai dizer: olha, fulano, eu medi, eu chorei o equivalente de 1 metro quadrado, eu medi as lágrimas. A pessoa vai... Aí o que crê no milagre: meu irmão, foi fácil não. Eu chorei essa noite, não foi fácil não. A ênfase não está nele, está em Deus. Sabe por que tantas pessoas param pelo meio do caminho? Porque a ênfase sempre foi você. E tudo que um coração que tem como ênfase a própria vida, tudo será ampliado, irmãos. Mas quando olhamos para Jesus e esperamos dele, o que está nele é ampliado. Isso chama-se fé. Se você entender o que é a fé é olhar para ele, porque em você não tem nada para você olhar. Se você não perceber isso, meu irmão, você vai molhar o lençol. Você vai sofrer e vai olhar para os outros e vai dizer: ninguém está vendo eu chorar. Ninguém ligou para mim, porque a ênfase está em você. Os discípulos deram ênfase na tempestade, no horário da madrugada, no vento contrário. Pedro disse até: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro. Meus irmãos, é verdade que o texto mostra a misericórdia de Deus, que Deus tem paciência com a gente. Quero dizer para você que não está conseguindo crer, que Deus tem paciência com você. Mas não fique dando carteirada de incrédulo e que Deus te conhece. Deus me conhece, pastor, que nem Pedro pediu para andar. Eu sou desses, pastor. Meu irmão, não vai nessa não, porque Pedro afundou. Para João, não há dúvida, é Jesus. E eu estou dizendo hoje à noite que Deus quer plantar uma maturidade aí, que você vai enfrentar o mar revolto, mas você vai ver Jesus, porque você espera Ele, você sabe que não há empecilho para Ele, você sabe que você é limitado, mas Ele não. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos que Deus mude a nossa história. Como é que vai mudar? Você precisa aprender com o evangelista João. Você que é cheio de falhas, pergunte para Deus a respeito delas, mas entendendo que Ele vai te receber, que Ele vai te perdoar, que Ele vai te acolher, como João entendia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem que estar diante de Jesus quando estiverem xingando Ele, quando estiverem falando mal dEle. Eu estou dizendo porque tem pessoas que não suportariam a perseguição. Se lá na sua família todos falarem mal de Jesus na sua frente, isso lançaria você no chão. Existem pessoas, irmãos, que só conseguem ter fé se outros estiverem sempre levantando. Vamos que vai dar certo. E se todos forem contrários, como é que vai ser?
Eu quero dizer para você que você é chamado a ser testemunha num tempo de incredulidade, num tempo em que ser correto é errado. Portanto, você terá momentos que ninguém vai concordar com você e que vão xingar o nosso Deus, vão falar mal dele. Mas isso não abalará em nada a nossa estrutura. João sabia lidar com isso. Ele estava diante de pessoas cuspindo, pessoas meneando a cabeça, passando por Jesus, falando mal, e ele firme no propósito: esse que está aí é o meu Senhor. Meu irmão, e lá da cruz Jesus deu missão. Você quer receber missão? Mas Deus não dá, meu filho, porque você não tem estrutura. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia e levante pessoas com estrutura. E o cabra está xingando Deus e você está lá tranquilo. Ah, o Senhor Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Teve de mim. E quando perguntarem, aí você não está chateado com o que falaram aí a respeito da sua fé? Não, em nada, não me abalou nada. Jesus não se moveu do trono um pedacinho, ele está lá no trono. Mas, irmãos, o que tem um arruma, o pessoal ri, né? Mas é uma fé que, se nós tivéssemos hoje a estrutura, a perseguição de Daniel, não precisava botar na cova dos leões. Só era botar num quintal cheio de cachorro, sem dente, que a pessoa já me pedia até: não, meu nome não é Raimundo, não, é Maria. Pode, o que o senhor quiser que eu confirmo, né? Por quê? Porque basta qualquer motivo para tirar a pessoa da fé. Eu quero dizer, irmão, se Deus quer mudar essa história, se tem uma frase que vai ser mudada, vai ser arrancada do nosso vocabulário: eu estou desanimado. Como eu posso estar desanimado se o Senhor não sai do trono, se Ele governa, se Ele reina, e Ele anda comigo e eu ando com Ele, pois eu entreguei minha vida a Ele? Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer falar a seu respeito, que Ele espera contar, Ele conta que você é um investimento dEle, e Ele investiu, e aonde Ele investiu vai ter retorno. Tudo que Deus investiu no apóstolo João teve retorno. Estava oprimido em Patmos, mas lá teve a revelação profunda que nenhum dos apóstolos teve. Meus irmãos, que o Senhor encha o nosso coração com essa palavra, e aí nós entendemos um pouco. Você que não aguentava mais ouvir a série, deixa eu dar um upgrade aqui em você. Olha só, um upgrade, né? Olha só, é por isso que eu estou, cada pregação eu sou abençoado, porque eu quero ver o que João viu. E vimos a sua glória. Aí eu entendo porque que a narrativa de capítulo 6, versículo 16 ao 21, constando um dos maiores milagres do Novo Testamento, ele falou de forma objetiva e cheia de fé. Em outras palavras: pastor, mas o texto diz que tiveram medo. A narrativa de João deixa claro que ele não teve medo. E que a expressão todos clamaram, todos tiveram medo, é uma força de expressão, pois a maioria estava assim. Aliás, a Bíblia está cheia de força de expressão e você não pode levar à risca. Não pode levar à risca, absolutamente. Quando o Senhor diz assim: riscarei Israel, ele não estava falando de Moisés, ele diz: farei aliança contigo. Mas na visão de alguém, não, Moisés faz parte de Israel, então ele também. Não, irmão, força de expressão. Eu quero aqui chamar você a atenção, meu irmão. Se tranque no seu quarto, vá buscar a Deus e diga lá no seu quarto: Senhor, se revele a mim, eu quero ter experiência de transformação na minha vida. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas às vezes ficam chateadas com o pastor, ficam chateados com os líderes da igreja. Aí olham para a igreja e dizem: a minha igreja não tem nada para oferecer, só o culto, toda vez a mesma coisa. Não entendeu, irmão, não entendeu. O que vai fazer a diferença é a sua comunhão com o Senhor, como você vê Ele, como o que Ele gerou na sua vida, como você tem andado com Ele, isso vai fazer toda a diferença. Quero lembrar que aqui não tinha igreja batista para os 12 se reunir, tá?
Não tinha louvor para alguém dirigindo louvor enquanto você só fecha os olhos e adora. Não tinha nada disso. Por quê? Porque a ênfase nunca foi isso. As igrejas se reúnem para celebrar o que Deus fez no decorrer da semana. Irmãos, é meu sonho em Deus. É uma atitude de fé, não é sonho, é um projeto de fé, porque eu creio nisso. O Senhor Deus gerar em nós uma obra tal que aonde nós formos, pessoas serão abençoadas. Eu não mudo essa visão, porque é isso que a Bíblia me fala. Eu estou falando de você chegar no lugar, a pessoa está doente, eu posso orar por você? E no final ela está curada. No final, se ela não for curada, mas ela foi tocada pela presença de Deus, Deus ouviu sua oração. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Decidido, eu quero transformação de Deus na minha vida. Eu vou ter por algo normal os milagres de Deus. Pai, nós oramos pedindo misericórdia sobre os nossos corações. E nós te pedimos, Pai, retira de nós tudo que tem que ser retirado. Tudo que tem que ser trocado, toda soberba, altivez, tudo, Pai. Toda vontade de aparecer, toda vontade de ser, mas não o glorificar o Teu nome. Pai, que nós tenhamos em primeiro lugar, glorificar o Teu nome acima de tudo. Com as nossas vidas, com a nossa vida diante de Ti, que nós tenhamos em nome de Jesus um coração confiante em Ti, que não há absolutamente nada maior do que o Senhor. A tempestade não é maior, o vento não é maior, nada é maior, mas a vontade de Deus está sobre todas as coisas. Pai, nós entregamos as nossas vidas e pedimos, transforma-nos como o Senhor transformou o evangelista João. Transforma as nossas vidas como o Senhor gerou essa transformação na vida de João, Pai. Livra-nos, Senhor, da incredulidade. Quebranta as nossas vidas, retira a estrutura de carne, a estrutura de pedra, aliás, e coloca a estrutura do Senhor, meu Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia todas as vezes que nós culpamos alguém, que nós atribuímos a nossa derrota na vida espiritual, a falta de amor dos irmãos, a falta de auxílio dos irmãos, quando nós temos em primeiro lugar nossos pés para serem firmados em Ti, Pai. Meu Pai, que seja o nosso terreno do dia a dia, firmados na rocha, que é o Senhor, e que a nossa vida venha florescer